Quem encontrou Apocalipse 4, diga: eu achei. Verso de número 5, juventude linda que vai morar nos céus. Assim está escrito: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Agora você vai pular para o capítulo 5, verso de número 6. Observe isto que está escrito: então vi no meio do trono, e no meio dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Amém? Jesus quer falar contigo agora. E se você tem ouvidos para ouvir, não me importa a sua idade. Pregador, sou muito novo, é contigo mesmo que Jesus quer falar. Não, isso aí é para os mais velhos, não, é para os mais novos mesmo. Porque como eu vou falar dentro desta pregação, Jesus não olha para uma geração a partir da idade, mas a partir da disposição de ouvir o que ele fala e colocar em prática. Agora nós vamos ver se tem crente aqui dentro. Eu fiz questão de ler 2 versículos com vocês, para que vocês tenham ideia do que é que estava sendo manifesto em visões a João, dentro dos céus. E eu vou começar falando bem devagar, bem baixinho, desse jeito, para que vocês guardem na tábua do seu coração o que é que Deus faz questão de apresentar a João dentro da glória. Existem 7 tochas acesas neste exato momento diante de Deus. E a Bíblia é categórica em dizer em Apocalipse: estão acesas agora, sabendo que o Espírito Santo já havia descido em Atos 2. Isso tipifica que neste exato momento, enquanto vocês estão acesos aqui dentro da Assembleia de Deus Fama, dando glória para Deus, tem 7 tochas diante de Deus ardendo, fumegando, pegando fogo. Só tenta imaginar o ambiente e entra para dentro do céu comigo agora. Vocês atravessando os portões celestiais, andando em ruas como que de ouro, vendo anjos voando para cima e para baixo. De um lado você vê Miguel, do outro Gabriel. Você começa a ver os querubins e os serafins. Muitas mansões preparadas, como Jesus disse. Você olha um pouco mais à frente e vê o rio de águas vivas e cristalinas. Logo adiante você vê a árvore da vida. E a árvore da vida com suas folhas para a saúde das nações. Um pouco mais à frente você encontra um salão onde acontecem as bodas do Cordeiro. E então você começa a subir o santo monte de Sião, o santo monte de Deus. Através das pedras afogueadas, você se encontra com o próprio Deus em cima daquele monte. E você vê um trono. E em cima desse trono um ancião de muitos dias, como os profetas disseram. E aquele ancião tinha nas suas mãos, diz a Bíblia, um rolo. E você vê em volta dele 24 velhinhos. Eu dizia certa vez a uma amiga que quem tem contato com a glória nunca mais é o mesmo. Enquanto você vê os anciãos em torno dele, você começa a ver serafins voando. Os serafins têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto dizendo: não mereço olhar para isto. Com 2 eles cobrem os pés dizendo: eu não mereço estar aonde estou. E com 2 eles voam dizendo: eu não posso ficar parado diante desta glória. E enquanto eles estão se movendo, eles começam a entoar um louvor que todo mundo aqui conhece, da galeria nave da igreja: Santo, 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 Santo. Só tenta imaginar um serafim olhando para outro e dizendo assim: pode parar de cantar, porque está escrito na Bíblia, clamavam uns aos outros, não para Deus. Tenta imaginar um serafim clamando no ouvido do outro e o outro dizendo: para de gritar no meu ouvido, rapaz. Pensa que eu sou surdo e Deus é surdo? Para de cantar que ele é santo. Só que imagina um serafim olhando para ele dizendo: o problema é seu. Eu já vi a glória e não vou ficar calado. Santo, Santo, Santo. Como bom pentecostal, vou apertar um pouco esta tecla. Eles não se incomodam com quem está do lado, mas gritam e clamam para quem está do lado. Clamavam uns aos outros. Eu sei que tem gente que quando vê vocês adorando, marchando, pulando, olha para vocês e dizem assim: para que gritar tanto? Para que cantar tanto desse jeito? Pensa que Deus é surdo?
eu tento imaginar como essas pessoas vão querer entrar nos céus. Porque quando elas chegarem nos céus, elas vão ter que ouvir os serafins cantando: Santo, Santo, Santo. Aí alguém vai dizer: pode parar, serafim, já entendi. O serafim vai olhar e dizer: problema é teu, quem mandou tu entrar aqui? Isso aqui já estava acontecendo muito tempo antes de você chegar. Santo, Santo, Santo. Se eu sou tu, começa a me acostumar com o barulho que tem na glória. Porque na glória tem movimento de serafins e anciãos, mas também tem esse barulho aqui, ó. Santo, 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 Santo. Eu digo que os serafins estão gritando santo. Vou chegar lá onde vocês leram comigo. E a palavra serafins dentro da teologia, eu não estou com pressa de passar nisso. São seres incendiados, seres que pegam fogo, seres que carregam fogo. Para vocês que estão me olhando de olhos arregalados, eu falo isso com muita calma. Se um serafim entrasse aqui dentro agora, não sobrava um vivo aqui para contar a história. Tamanho poder e fogo que eles carregam em si mesmos. Porque são seres que carregam fogo e são seres de fogo. Você consegue entender a diferença? Que eles não são só feitos de fogo, mas carregam fogo. Então eles são feitos de fogo e carregam fogo. Feitos de fogo que carregam fogo. Feitos de fogo que carregam fogo. Se um serafim entra, se um feito de fogo que carrega fogo entra aqui, mata todo mundo que está aqui dentro. Não porque quer, é porque vocês não suportam o tamanho do fogo que está nele. Agora eu vi gente cantando aqui. Cantou comigo, cantou com a Aninha, cantou com pessoas antes dela, tenho certeza. E junto com meus amigos que ministraram, com certeza o pastor Renan. E com certeza vocês falaram: Deus, entra aqui dentro da Adefama. Que é mesmo que ele entra? Porque um anjo de fogo rebenta tudo. Imagina o próprio Deus. Não, vocês não suportariam. Deus não está inteiro aqui dentro da Assembleia de Deus Fama. Pastor, como é que eu estou sentindo ele então? Comecei. Isaías certa vez viu o que nós lemos em Apocalipse 4. No ano em que morreu Reusias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Estou pregando desse jeito, a voz está esquentando. E os serafins voavam, tinham 6 asas. Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Entendamos que teve uma ocasião dentro da Bíblia, teve um princípio cumprido dentro da Bíblia, para o Espírito Santo estar entre vocês. Fiz questão de ler o capítulo 5 também, porque assim está escrito 5. Então, vi no meio do trono. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Então só vai comendo Bíblia. No meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Obrigado, profeta. Como tendo sido morto. Peraí, vocês conhecem quem é o cordeiro? Jesus grandão da Galileia. João está olhando para ele, varoa, e está vendo um cordeiro como tendo sido morto. Sabe o que é um cordeiro como tendo sido morto? João está olhando para ele dizendo assim: eu estou vendo as marcas. O pescoço do cordeiro está cortado, as mãos estão furadas, o lado está furado, os pés estão furados, está com um buraco de coroa de espinhos. E você sabe que quando a gente mata um boi para fazer churrasco, arranca o sangue e o boi morre, sim ou não? Só que João está olhando para o cordeiro dizendo assim: engraçado, se fizesse isso em qualquer cordeiro, estava morto. Só que fizeram com ele, ele está ali vivo, falando, respirando, ministrando, cheio de poder, cheio de glória. Pagou o preço, entrou aqui, sentou no trono. E não só isto, eu estou vendo que nele tem 7 chifres e também tem 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus. Ele não está sozinho, tem 7 manifestações com ele. E o que é que João estava dizendo acerca dos 7 espíritos? Eu vou fazer uma volta no texto, volta aqui, e a gente começa a dar glória se tu quiser. O que João estava dizendo é que quando Jesus veio à terra, pisou na terra, ele não veio só para curar cego, não veio só para abrir olho de cego, não veio só para transformar água em vinho, não veio só para multiplicar pão. Ele fez isso para quem estava com ele pudesse acreditar que ele era quem ele dizia que era. Mas ele sempre foi categórico em dizer: é necessário que eu vá, para que o Pai vos envie outro Consolador. Só que antes de ele dizer isto, ele teve que entrar nas águas do Rio Jordão, jovem. E quando ele entrou nas águas do Rio Jordão, você lembra o que aconteceu?
o céu abriu. Eu gostei do riso dele. O Espírito Santo desceu sobre ele. E desceu sobre, mas não voltou para a glória. Ficou com ele, a ponto de ele gritar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar, libertar, levantar quem está caído. O que ele estava dizendo é: eu não estou sozinho na terra, porque nem eu que sou eu, diria Jesus, ando sozinho sem o Espírito. Eu que sou eu para fazer a obra de meu Pai, preciso do Espírito comigo. E você está aí dizendo que do jeito que está, tá bom? Não. Se nem Jesus andou sem o Espírito, quem é você para ter o direito de ficar vazio na presença dele? Não. Aqui hoje isto vai ser cancelado, porque Jesus tinha na própria vida, varoa que levantou a mão para dar glória, 7 manifestações do Espírito Santo. Eu sei que a gente muitas vezes ouve uma palavra e às vezes a gente é como micro-ondas, aperta um botão, pega fogo em tudo. Mas eu sou mais igual fogão a lenha. E já que sou mais igual fogão a lenha, e não estou preocupado de assoprar ainda essas lenhas, então quero que você comece a me ajudar a pregar, porque eu quero te ensinar algo antes da gente começar a adorar a Deus. Se são 7 espíritos, primeira coisa que a gente pensa, tá vendo? Não é só um Espírito Santo, tem 7 Espíritos Santos, mas não é isto. São 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. Isaías no capítulo 11 só vai comendo e aprendendo. Ele vai dizer que 7 Espíritos de Deus: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, piedade e temor. Quem tem o Espírito também tem suas 7 manifestações. Cristo tinha as 7. Aonde nós encontramos isto dentro da Bíblia, pastor? Vou engatar a segunda, comecei agora. É assim que nós encontramos. Quando nós olhamos para Deus, para Cristo e para a Santa Trindade através do Espírito Santo, nós entendemos que cada um deles é representado na terra por um elemento. Por exemplo, nós vemos Jesus sendo representado por água, nós vemos o Espírito Santo sendo representado por azeite, e nós vemos Deus sendo representado por fogo. Todas as vezes que você vê fogo no Antigo Testamento, não é só fogo que queima, é fogo que manifesta o que Deus é, quem Deus é e o que Ele está fazendo. Querem ver só? 7 espíritos que se manifestam em 7 formas. Primeira manifestação: espírito de temor. Sabe aonde a gente encontra isto? Fogo no altar que consome. Em Levítico capítulo 6, cordeiro colocado sobre, lenha colocado no fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque tem fogo que consome o que está em cima. Só que o que está em cima não é qualquer coisa. Quando eu pecava contra o meu Deus, sabe o que eu fazia, varão que está com a bandeira de Israel? Eu pegava o meu cordeiro, levava para o altar, botava a minha mão na cabeça do cordeiro, e o sacerdote dizia assim: Jonathan, quem era para morrer aqui no altar era você, 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 você. Mas o cordeiro está te substituindo e se fazendo pecado por tua causa. Então o cordeiro que está sobre o altar está se fazendo pecado por minha causa, e o fogo está consumindo aquilo que se fez pecado. É por isso que a Aninha cantou muito bem aqui: fogo que consome o pecado, espírito de temor. Só que tem um segundo fogo. Sabe qual é o segundo fogo que só vai comendo Bíblia? Entendimento. O entendimento é o fogo na sarça que conserva. É a sarça que Moisés está vendo, que arde, mas não se queima, que arde, mas não se consome, porque consumir é pecado. Agora, com o povo dele mesmo, ele conserva. É por isso que a gente olha a gente pegando fogo aqui dentro e entende que o fogo que pega quebra e destrói o pecado, mas a gente continua dando glória. Tenta fazer uma coisa lá fora. Quando teu pai ou a tua mãe acender uma churrasqueira, se você pedir permissão a ele, pode dizer assim: papai, posso botar minha mão no fogo? Sabe o que ele vai falar? Bota não, porque senão você se queima. Porque o fogo tem uma propriedade, varoa: ele destrói as ligações químicas entre as moléculas e átomos. Só que olha o que está acontecendo com a sarça. Está pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Só que esse fogo é diferente. Esse fogo não veio destruir ligações. Esse fogo veio conservar ligações, construir pontes. Isto é o conhecimento. Só que não só isto, também tem um terceiro. E o terceiro é piedade. Lembra do fogo no monte que testifica? É para quem gosta de Bíblia. Então segura a Bíblia aí. Moisés está debaixo olhando para cima do monte, varão, e ele está dizendo assim: estou vendo a glória de Deus. Só que a glória de Deus não se apresenta de qualquer jeito. Eu estou vendo a glória como um fogo que arde. Um fogo que arde,
um fogo que arde e testifica quem Deus é. Eu sei que vai doer o que eu vou falar para essa multidão, mas vai curar. Sabe o que aconteceu? Quando o fogo de Deus desceu no cume do monte, Moisés está dizendo que o monte começou a fumegar. E no original não é só fumegar, sair fumaça. É fazer isto aqui, ó. Olha para o pastor Jonathan Carlos. Isto aqui, ó. Aí eu entendi uma coisa que me constrange até hoje. Monte não tem mão para levantar. Monte não tem boca para cantar igual vocês têm. Monte não tem perna para pular e dar glória para ele. Monte nem vida tem. Mas até aquilo que não tem vida, quando recebe fogo, aí eu olho para essa multidão. Tu tem a boca que os montes não têm. Vocês adolescentes têm a perna e os braços que os montes não têm. Tu pode dar glória que muita coisa não pode. Então tu só não adora se você não quiser adorar aqui esta tarde. Estou sentindo Jesus aqui. Eu acabei de engatar a terceira, volta para a segunda. Fogo que move e testifica. Só que não tem só esse. Também tem um quarto fogo, fortaleza. Sabe qual é esse? Fogo na porta da tenda que guarda. Moisés entra para dentro da tenda para conversar com Deus. Uma coluna de fogo desce na porta. Quem está fora não entra, quem está entra não sai. Quem tem fogo também guarda muita coisa dos mistérios de Deus do lado de dentro. Só que não só isso, tem um quinto, sabedoria. Coluna de fogo no deserto que guia o povo de Israel. Enquanto o povo está no deserto, não se perde, porque aquela coluna de fogo guiava de noite e ainda aquecia, dizendo: vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, para agora. Sabedoria que guia. Só que não só isto, tem um sexto, palavra. Jeremias disse: a tua palavra, ó Senhor, é como fogo que consome e lança labaredas. Sexta manifestação do Espírito, Espírito de conselho, palavra de Deus. Só que ainda tem a sétima. Cheguei aonde Jesus mandou, engata a terceira agora, que é fogo no templo que revela o que está escondido. Sabe aonde está esse fogo? 1 Samuel capítulo 3. Antes da lâmpada se apagar, que é o candelabro, Deus entra dentro do tabernáculo e diz: Samuel, Samuel, levanta que eu quero falar contigo, rapaz. Eu vou lançar uma palavra categórica aqui, que todo mundo aqui dentro da Assembleia de Deus Fama vai entender. Você entende o tempo que Samuel estava vivendo? Era um tempo terrível. E os meus amigos vão lembrar que eu falavam algo disso semana passada. É que Ofni e Finéias já estavam vivos. Vocês lembram como Ofni e Finéias faziam na porta do tabernáculo? Roubavam oferta que era de Deus e adulteravam na porta do tabernáculo. O povo olhava aquilo e dizia assim: para que eu vou adorar? Para que eu vou dar glória? Para que eu vou ofertar e cantar? Olha quanta coisa ruim tem gente fazendo por aí. E parece que Deus não faz nada. Parece que Deus não mata. Parece que Deus não vai lá pedir santidade. Não começou hoje. Lá em 1 Samuel 3, Ofni e Finéias já estavam roubando e adulterando. E Deus estava assim, ó, calado. Falo nada. Por que não fala? Porque Deus não muda uma geração apenas pelo pecado que muitos colocam diante dele. Porque se tem gente pecando, também tem gente querendo santidade no fogo de Deus. Deus vai mudar uma geração quando a lâmpada está se apagando dentro do tabernáculo. Por que Deus muda a geração quando a lâmpada se apaga? Porque é quebra de princípios. Deus exigiu em Êxodo capítulo 27: manda esse povo trazer azeite, coloca na lâmpada, porque o fogo não pode se apagar. Princípio. Quando uma geração quebra princípios, Deus descarta esta geração e diz: seu tempo acabou, quero chamar uma nova geração. E como eu gritava ontem em Brasília, eu grito aqui agora. Sei que vai doer para os adolescentes, crianças, jovens, e eu me incluo no meio, mas vai curar. Deus não olha uma geração pela idade que vocês têm. Eu sou a nova geração. Por quê? Porque eu sou nova. Tenho 12 anos, tenho 10 anos, tenho 15 anos. Deus não está nem aí para a tua idade. Tem gente anciã que Deus trata como uma nova geração. E tem gente novinha que Deus está tratando como uma geração velha e antiga. Por quê, pastor? Porque tem gente anciã que está mantendo a lâmpada acesa. E tem gente novinha que não tem mais uma gota de azeite para meter fogo na lâmpada.
Deus troca uma geração quando princípios quebram. E se tu quer com carinho dar glória a Ele, existe gerações e gerações. Deus nunca vai tratar geração por idade. É por isso que eu grito que vocês são geração do avivamento, gerações do arrebatamento, geração da palavra de Deus. Percebeu que é princípios? Geração do arrebatamento, princípios cumpridos na Bíblia. Geração da palavra de Deus, princípios cumpridos na Bíblia. Nós somos uma geração que está tendo uma oportunidade agora. Porque se muitos quebraram antes de nós e deixaram lâmpadas se apagarem, Deus entrou dentro do templo e diz: o meu fogo não vai apagar. Se tu não quiser incendiar, dá licença, porque eu tenho Samuel que quer meter fogo em lâmpada. Já que vocês entenderam aqui, vou falar olhando lá para a galeria agora. Sabe por que, galeria? Porque quem acende fogo não é Samuel. Está na Bíblia que desceu um fogo diante de Deus, consumiu o altar e o holocausto. É Deus quem acendeu o fogo. Só que a responsabilidade de manter fogo aceso não é de Deus. Deus acende, mas eu estou olhando para os responsáveis de meter lenha nessa fogueira. Só apaga fogo se você quiser que apaga fogo. Mas eu vou começar a profetizar. Eis aí diante de nós esta tarde as 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. Se estava se apagando, o Brasil vai conhecer que aqui dentro de Goiânia ainda tem um povo que mete azeite dentro de lâmpada para poder tocar fogo diante da presença de Deus. Eu encontrei uns 10 e uns 15 aqui embaixo. Se você deu glória para Deus enquanto a minha voz está esquentando, eu vou te pedir para fazer uma coisa. Eu não te pedi isso até agora. Me dê esta chance. Pega na mão de quem está do seu lado. Segurou? Pastor, já sei, é jargão de pregador. Eu não gosto de pegar na mão de quem está do seu lado. Não, pega a Bíblia então. Timóteo, diz Paulo: desperta o dom que está em ti. Desperta por quê? Porque tu recebeu, porque eu impus e toquei a minha mão na tua cabeça. Quando o pregador pede para tu pegar na mão de quem está do seu lado, não é jargão não. É porque tem algo que é transferível. Paulo transferiu para Timóteo quando tocou. Nós vamos transferir de um para o outro agora. Azeite não desce mais, e fogo só fica aceso com azeite, porque já desceu em Atos 2. Quer dizer que já está aqui no meio da igreja há 2000 anos. Se já está aqui dentro, só sai vazio daqui dentro hoje quem quer, criancinha, princesinha de Deus. Mas quem quer azeite do Espírito Santo agora, levanta a mão de quem está do seu lado assim. Isto, desse jeito. Quem quiser ficar vazio, por favor, fique vazio agora. Mas quem quiser receber renovo de azeite para tocar fogo nesta lamparina, eu lhe convido nesse próximo minuto a encher esta casa de adoração. Lembra, tem que ir para o altar do incenso, adorar primeiro para alcançar a arca da aliança. Depois, coloca azeite, coloca azeite, coloca azeite, coloca azeite, coloca azeite, coloca azeite, coloca azeite. Pastor, eu estou vazio. Receba azeite do Espírito Santo agora, 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 agora. Sejam renovados no poder de Deus. Agora, 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 agora. Eu vou pegar minha toalhinha. Somente que terra padaracataua. Eu falei 1 minuto, não foi? Eu vou ser fiel ao que eu entreguei a vocês. Se é 1 minuto de azeite na lamparina, então é 1 minuto de azeite na lamparina. 60, 59, 58, 57, 56. Quem não quiser, por favor, nos dê licença. A geração do avivamento está passando. 52, 51, 50. Quem quer ser cheio agora? A hora é tua. Mata essa bola no peito e faz o gol. Abre a boca e adora Ele nesse momento. Ele enche, 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 enche. 40, 39, 38, 37, 36, 37, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39, 38, 39,
Se esse fogo que está aceso é emocionalismo, acaba agora. Se é azeite na lamparina nesse tempo de avivamento, olha o sinal de glória que Deus dá, sem instrumento e sem pregador gritando, ó. Dezoito, 17, 16, 15, 14. Incendeia a minha geração. 13. Toca fogo, Senhor. 12. Acende quem quer ser aceso. 11. Vamos, minha geração. 10. Não olhe para quem não quer. 9. Incendeie vocês se outros não quiserem. 8. Não deixa a peteca do avivamento cair. 7. Haverá um grande avivamento na terra antes do toque da última trombeta. 6. E tem que vir pela palavra cantada ou pregada. 5. É por isso que está em Mateus 24. 4. Assim diz a palavra. E esse evangelho, palavra, será pregado em testemunho de todas as nações. Se vai ter palavra, vai ter avivamento. 3. Se tu não quiser, nos dê licença. 2. Mas quem quer ser espada aguda nas mãos de Deus, tocha acesa na mão de Jeová. 1. A hora é tua, seja acesa agora, 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 agora. Vai, sarça, pega, mas não consome, pega, mas não consome, pega, mas não consome, pega, mas não consome, queima, mas não consome, queima, 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 queima mais, queima mais, queima mais, queima mais, mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, até transbordar, até transbordar, até transbordar, até não sobrar espaço para falsos profetas, até não sobrar espaço para o pecado. Queima mais, queima mais, queima mais, queima mais. Deixa Jesus te possuir agora. Deixa. Que é Bíblia para vocês que estão dando glória aí no seu lugar. Assim disse Jesus: é necessário que eu vá. Vai deixar sozinho? Não, vocês vão queimar. Vão queimar muito. Eu vou replicar em vocês algo que tem lá nos céus. Imagina Jesus falando português claro, varão que deu um pulo. É que eu vi lá no céu o serafim queimando. É feito de fogo, o fogo pega, está sobre eles, mas não queima eles. Sabe por que o fogo que Deus coloca em serafim não queima eles? Tu sabe o que é que eu vou falar, né? A Aninha cantou muito bem aqui hoje. Como é que fogo queima quem é formado de fogo? Como é que fogo queima quem já é fogo? Como é que fogo destrói quem já é tocha? Fogo não queima fogo. 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 Imagina Jesus: eu vou transformar a defama em uma fornalha de lenha acesa, cheia de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo do Espírito. Como é que vai ser isso, Jesus? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, de poder, de poder, de poder. Eu vou até tirar o paletó, me permite, pastor, tirar o paletó para falar isso daqui com o rosto. Obrigado. Lá vai a palavra para quem quer. Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, invadiu a casa em que estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Quem quer, seja cheio agora, cheio agora, cheio agora, cheio agora, cheio agora. Eu vou deixar você da glória.
isso, varão de mistério. Lá fora agora tem gente se destruindo na maconha, na cocaína, na cerveja, no adultério, só para alcançar um pouquinho de felicidade. Olha a geração que queima, mas não se destrói, que não precisa de cerveja para ter alegria. Ninguém aqui bebeu, cheirou, fumou, mas olha o poder de Deus tomando e alegrando corações. Eu não preciso de artifícios humanos, eu já tenho as ferramentas espirituais. E vós tem também. Só sai vazio quem quer, mas quem quer entrar nesse fogo que não queima, sarça que arde, eu lhe convido a fazer algo profético agora. Isto aqui é divisor de águas. Eu não sei quem já me ouviu falar isto aqui, por aí pelo Brasil e afora, mas eu repito aqui dentro de Goiânia. Estou olhando para o relógio. Eu repito aqui agora. Vocês pensam que vocês são qualquer coisa? Eu sou só alguém que mora ali na esquina, pastor. A minha líder foi lá, me biscou, me trouxe. Não, vocês não são só isso não. Tem centenas de promessas e profecias na cabeça dos brasileiros. Não ousem largar a tocha que está na tua mão. Esse fogo que Deus acendeu na Inglaterra através de Jonathan Edwards, que atravessou e entrou nos Estados Unidos através do pastor Simon na rua Azusa, que Deus joga dentro de 2 missionários suecos e descem até Belém e inaugura a Assembleia de Deus. Tu só está aqui porque Deus acendeu fogo centenas de anos atrás, e agora tu vai deixar esse fogo apagar? Tu não tem esse direito. Tu não tem esse direito. Tem que queimar no meio da presença dele. Não ouse apagar o fogo que outros deram a vida para acender. Assim diz as profecias. E se você puder receber, guarde no seu coração. Gunnar Wingren, 1912, em Chicago. Terminei agora. Profetizou que de uma cidade chamada Belém do Pará cairia um grande poder de Deus, e que faria o último e poderoso despertar na terra. Está muito distante. 1935, novamente um homem chamado pastor William, no Texas, profetizou: na margem mais pobres da América do Sul surgirá um povo marchando contra a imoralidade, e os jovens brasileiros levantarão uma bandeira, e na bandeira estará escrito: Jesus ainda é Senhor desta nação. Pastor, está muito longe. Em 1936, pastor Smith, em Sydney, Austrália, profetizou: eu possuo gotas de avivamento, mas Deus vai derramar no Brasil. Não é gota, são rios e mais rios de poder e avivamento em quem quiser receber. Pastor, está muito longe. 1970, pastor Kennedy Reagan profetizou: assim como o Brasil fez bonito no futebol, as nações serão abaladas por um despertar do Senhor, porque vai chegar o dia que o mundo não vai conhecer mais o Brasil como nação do futebol. E já chegou. Ninguém mais respeita a seleção brasileira. Só que ele terminou dizendo: quando vocês não forem mais especialistas em futebol, é chegado o tempo em que as nações olharão aos brasileiros e dirão: eles podem não saber mais jogar futebol, mas eles têm algo que ninguém mais tem. Eles têm a chama do poder de Deus acesa na cabeça deles. Tem. 1979, pastor Billy Graham profetizou: o Brasil será celeiro de profetas. 1989, John Walker em São Paulo profetizou: o Brasil lançará jovens para um grande avivamento. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando de profecias, mas deixa eu contar só uma para a gente voar dentro da presença de Deus. Certo dia, pastor Billy Graham orava pelas bandeiras das nações, orava pela de Israel, Deus guarda Israel. Orou também pela bandeira dos Estados Unidos, Deus guarda a América. Orou pelas bandeiras europeias. De repente ele passou por uma bandeira, pegou e ficou parado. Quando ele pegou naquela bandeira, ficou parado olhando e dizia: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
eu vou pedir uma bandeira do Brasil aqui. Alguém me empresta? Eu estou vendo uma varoa com uma bandeira ali. Varoa, você pode vir correndo aqui para eu ensinar esta ocasião? Só tenta imaginar pastor Billy Graham metendo a mão nesta bandeira verde e amarela bonita, que representa não alguma ideologia, mas representa um povo. Obrigado, varoa. Ele olhou para aquela bandeira e ficou: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. As lágrimas tomaram os olhos do saudoso pastor Billy Graham. Alguém puxou o paletó dele e disse: vamos, pastor, o senhor tem que terminar de fazer a oração, a gente tem muita viagem, tem que ir embora. Ele disse: eu não posso. O que Deus falou contigo? Deus está me mostrando algo. O Espírito do Senhor veio até mim e me levou em visões quando eu toquei nesta bandeira. Eu via esta nação, e o Espírito do Senhor me disse: o último grande avivamento não vai vir dos Estados Unidos, não vai vir da Europa, não vai vir da África. Eu vou incendiar a juventude desta nação.